pessoas começam a perceber que a vida piorou, que o moralismo de goela do Bolsonaro é mentira e que não há nenhum interesse desse governo de melhorar a vida das pessoas, de enfrentar a corrupção e de mudar de fato a política ou de ser antissistema. Para derrotar o bolsonarismo, a gente vai precisar discutir muito política com essa galera do Centrão. Dificilmente vai haver um processo de impeachment de Bolsonaro se não houver uma forte pressão nas ruas. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro. Tudo jóia. Vamos para mais um programa. O podcast dessa semana aborda o cenário político do país. Há graves denúncias de corrupção envolvendo a alta cúpula do governo federal. São mais de 120 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. E a insatisfação popular só aumenta. As manifestações de rua do Fora Bolsonaro têm cada vez mais adesão. E estamos a pouco mais de um ano de novas eleições. Afinal, Bolsonaro cai ou não cai? Para conversar sobre isso, recebemos aqui a professora e militante de esquerda Juliana Rocha. E também o jornalista e ex-vereador Marcel Silvano e o integrante de Movimentos Sociais Leopoldo Ferreira. Podcast da Rádio NF, Política, Sindicalismo e Movimentos Sociais. Minha xará Juliana, tudo bem? Olá, gostaria de agradecer o convite do Sindipetro Norte Fluminense, que é um grande parceiro nas lutas. Estou trazendo aqui o meu posicionamento individual, como militante, como mãe, como trabalhadora, professora e parceira, do Sindipetro. Há uma tendência muito forte de reeleição presidencial no Brasil. Todos que se candidataram, ganharam. E o Bolsonaro, na sua visão? Mas eu acredito que há diferenças muito peculiares entre cada um desses casos de reeleição e o caso agora, da possível tentativa de reeleição de Bolsonaro em 2022. Foram momentos distintos. A reeleição de Dilma já foi muito complicada e acabou culminando num golpe. E quando a gente olha a situação de Jair Bolsonaro, a gente vê que ele está tendo, principalmente pela gestão da crise da pandemia, do coronavírus, a aprovação do governo, que já foi bem alta, está caindo, caiu para os índices de 24%, a reprovação está subindo, para os índices de 49%, de acordo com a pesquisa da IPEC. Enquanto, por exemplo, Dilma, que teve aquela dificuldade de se eleger, ela tinha uma aprovação de 37% na época das eleições. Então, a gente percebe que há um desgaste ainda maior, e tende a haver, dependendo de como as coisas caminharem, do Bolsonaro do que da Dilma em 2014. Em 2016, o desgaste da Dilma foi absoluto. Mas em relação a 2014, o desgaste do governo Bolsonaro, se ele não se reerguer, com as diversas estratégias, que ele tem, incluindo fake news, incluindo liberação de verbas, para deputados e para vários projetos, se isso não for revertido, a gente está vendo que a popularidade de Bolsonaro está abaixo da popularidade da Dilma em 2014. Então não tem nada garantido, por isso que é um momento de luta, mas a gente avalia que é possível que a situação de Bolsonaro seja diferente das outras tentativas de reeleição e que é possível que ele seja derrubado, ou nas urnas ou de preferência antes das urnas. Olá, Marcel! É um grande prazer ter você aqui com a gente no podcast da Rádio NF. Marcel, a impopularidade de Bolsonaro só cresce. É um sinal claro de desgaste político? É uma satisfação enorme, agradeço muito o convite para estar aqui participando do podcast da Rádio NF.
É sempre importante dialogar com essa quantidade de pessoas que acompanham a Rádio NF, né, as pessoas que trabalham no setor petróleo, trabalhadores que desenvolvem a nossa região, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil, e que estão sofrendo, já emendando na questão sobre a impopularidade do Bolsonaro e do desgaste político, estão sofrendo muito com a precarização das relações de trabalho, com a retirada de direitos, com os retrocessos, com a Petrobras deixando de ser uma empresa que desenvolva a economia brasileira e regional. Esses trabalhadores percebem claramente o que está acontecendo, né? Então, a impopularidade tem relação com a piora das condições de vida, o aumento de preço de alimentos, o aumento do preço dos combustíveis, do gás de cozinha, como também tem relação com o desmascarar, né, cair as máscaras de um governo que foi eleito baseado em distorções da realidade, em fake news nas redes sociais e numa falsa lógica de moralismo, de ética na política que nunca existiu com eles. Mas agora, claro, fica muito mais exposto que Bolsonaro, seus filhos e os seus aliados sempre fizeram parte daquela categoria da política nacional que vive de chantagem, que vive jogando para baixo do tapete os seus escândalos, os seus crimes, os absurdos que cometem e as suas decisões impopulares. Então, quando o Bolsonaro escolhe para a Procuradoria-Geral da República alguém que não está nem na lista tríplice, que são as indicações dos nomes de todos os ministérios públicos do Brasil, significa que ele não tem nenhuma intenção de mudar a postura, de jogar para baixo do tapete as investigações contra ele, seus filhos e seus amigos, como ele mesmo disse. Há 30 anos foi deputado federal compondo essa base que hoje, no governo dele, continua com a mesma prática, que aí não tem diferença se o governo é de esquerda, de direita, de centro ou se não é de nada. Os governos todos ficam, infelizmente, no Brasil, refém de uma categoria de parlamentares que o Bolsonaro fez parte durante décadas. E isso começa a ficar mais claro. Ele tenta inviabilizar as investigações contra as rachadinhas dos seus filhos, contra a supervalorização do preço das vacinas, né? Só compra vacina se tiver $1 de propina. E não querer investigar e escolher um procurador-geral da República para aprofundar esse problema ético e moral e de transparência, que é mais um engavetador, que é um procurador-geral da República para chamar de seu, ele precariza o Ministério Público, ele piora as condições de controle externo às ações do governo federal. Isso gera um desgaste político muito claro. E, lógico, a política econômica, a pauta econômica do Bolsonaro, ela, nesses 3 anos de governo, e nós estamos já no final do primeiro governo, o ano que vem é um ano eleitoral que vai ser um ano de fazer esses balanços com mais consistência. O ano da pandemia, os bilionários, 1% mais rico do Brasil, uma elite muito exclusiva, aprofundou, melhorou, aumentou os seus patrimônios, enquanto os mais pobres pioraram de vida. Esse é o conceito da política econômica do governo Bolsonaro que as pessoas estão percebendo. O Brasil é mais desigual do que antes do governo Bolsonaro e o Brasil aumenta o abismo entre ricos e pobres. E isso se concretiza quando a gente olha os dados de emprego e desemprego. De 2016 a 2019, depois do golpe contra a Dilma, só Macaé, que vou pegar aqui a nossa região, foram 21.900, quase 22 mil desempregados no acumulado desses anos, 2016 a 2019. Em 2019, 20 e 21, a retomada do emprego foi muito modesta. Não bate 5 mil empregos. Para Macaé, um município de 250 mil habitantes, arredondando para cima, essa proporção de pessoas que perderam o emprego desde 2016 para cá e não conseguem retomar o mercado de trabalho é uma proporção muito grande. Demonstra a gravidade do que as pessoas estão vivendo. E o resultado efetivo disso, infelizmente, é o aumento da violência, que também foi uma pauta que ele discutiu, que ele traz, que ele simboliza e que não consegue resolver. Macaé volta agora, nesse ano de pandemia, de 2019, de 2020 e 2021, Macaé volta às primeiras colocações no estado do Rio de Janeiro em violência, em assassinatos.
é o terceiro. Rio das Ostras, o vizinho daqui da nossa região, Rio das Ostras é o 10º no estado do Rio de Janeiro. Isso, lógico, uma proporção de mortes por 100 mil pessoas. É muito grave o que a gente está vivendo e esse desgaste político ele se dá concretamente porque as pessoas começam a perceber que a vida piorou, que o moralismo de goela do Bolsonaro é mentira e que não há nenhum interesse desse governo, das medidas do governo, do projeto que sequer existe do governo, de melhorar a vida das pessoas, de enfrentar a corrupção e de mudar de fato a política ou de ser antissistema. Nunca foram antissistema, eles são profundamente do sistema corrupto, do sistema da elite, do sistema dos mais ricos, que querem precarizar os direitos das pessoas, que querem diminuir as condições de trabalho e piorar as condições de vida dos trabalhadores no Brasil inteiro. E a gente está sofrendo isso aqui na nossa região, no dia a dia. Leopoldo, levando em conta o cenário de enfraquecimento político do Bolsonaro, é possível já projetar algum reflexo disso em 2022 ou ainda está muito cedo para saber? Queria inicialmente saudar a todos, agradecer principalmente ao Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, que tem feito essa discussão num momento tão necessário, um momento de ataque à democracia, um momento de ataque às empresas públicas, às autarquias, às instituições democráticas, ou seja, a própria sociedade civil como nós conhecemos, como nós defendemos que seja organizada, a própria Constituição. Eu acho que 2022 já começou. Por mais que a gente tenha esse marco temporal, estabelecido aí pela física, de que um ano só inicia quando nós já terminamos um ciclo de volta ao Sol, vamos dizer assim, o que nós estamos falando sobre 2022, na verdade, é as eleições. Então, o processo eleitoral de 2022 ele já teve início. E acredito que ele já mostra, inclusive, uma nítida tendência, e eu acho que é a tendência que vai se manter, de que vai se polarizar, assim como desde 1989, ou seja, desde a primeira eleição da nova república, se polarizou entre o Partido dos Trabalhadores e algum partido representando esse campo da direita, do conservadorismo, ou dos interesses de classe que não o da classe trabalhadora. Então, 2022, na verdade, é uma continuação deste processo, desta luta de classes que existe no nosso país e que tem reflexo desde que se começou a democracia, se recomeçou a democracia. Eu acredito, então, que sim, 2022 nós já podemos sentir algumas projeções para 2022. Uma delas é essa, a continuação, a continuidade desta polarização que sempre ocorreu. Então, eu discordo, por exemplo, de quem fala que nós estamos querendo criar uma polarização ou que essa polarização foi criada neste momento agora. Para mim, e eu acho que para a maioria dos cientistas políticos que analisam a questão com honestidade, percebem que, na verdade, se trata de uma continuação, de uma história contínua. Porque se você observar, o Bolsonaro ele simplesmente substitui o PSDB. Inclusive, no discurso, o PSDB em 2014 acusa o PT de ter fraudado as eleições. E agora o Bolsonaro assume este papel. Então, eu acho que sim, nós já teremos alguns reflexos em 2022. Eu acredito, inclusive, que o Bolsonaro, por conta desses escândalos, da CPI, e principalmente por conta de uma grande participação nas ruas, nós estamos no meio de uma pandemia. Então, quando a gente fala de 700 mil pessoas que foram às ruas em todo o país, é um número que deve ser considerado. Nós estamos no meio ainda de uma pandemia. Por mais que estejam diminuindo os números de mortos, ainda estamos aí na casa de 600 mortos por dia. Coisa que é absurda. Eu me lembro quando estava começando a pandemia, em que nós estávamos com esses números e eles nos estarreciam. Hoje, a gente, após já ter passado aí por quase 3 mil mortes por dia, a gente meio que considera um número baixo, mas ainda é alto.
Então, esses protestos, da forma como tem acontecido, com o avanço das investigações ali na CPI, e inclusive assim, de como que os depoentes, muitas das vezes, cometem um certo sincericídio, né, em dizer como de fato as coisas aconteceu e não se escandalizarem, a gente ficar escandalizado de como este governo naturalizou a defesa de seus interesses pessoais e corporativos em detrimento de um profissionalismo mesmo, de um funcionamento adequado das instituições. Então, eu acredito que esses fatores, eles têm grande relevância no cenário de 2022, visto que o presidente Bolsonaro ele foi eleito em cima de um discurso de combate à corrupção, de moralismo, de dizer que era o arauto da ética, da moral, e que iria combater, inclusive, este fator corrupção, que era o fator que, na opinião dele, estava atrapalhando o desenvolvimento nacional. E o que a gente percebeu era que era pura hipocrisia, demagogia, que, na verdade, eles queriam era fazer a corrupção acontecer aos moldes deles, né? Porque, veja, a corrupção, de fato, é um problema latente de todos os governos. E você não enfrenta a corrupção simplesmente trocando de governo. Você enfrenta a corrupção melhorando as instituições democráticas de controle desta corrupção, que aí você evita que ela aconteça. Então, acredito que sim, teremos grandes efeitos. Eu acho que essa desilusão desse pessoal que acreditou, principalmente na Lava Jato, no Moro, nesse discurso da moralidade, esse pessoal ele está acordando. E mesmo que ele não vote no candidato antagônico ao projeto bolsonarista, que é o presidente Lula, eles podem deixar de votar em Bolsonaro e contribuir para essa derrotada do Bolsonaro nas eleições do ano que vem. Juliana, o que e quem pode ser forte o suficiente para tirar Bolsonaro do segundo turno? Antes de tentar tirar Bolsonaro do segundo turno das eleições de 2022, que é o que está propondo a pergunta, o mais importante é seguir tentando tirar Bolsonaro do poder agora, porque o genocídio ainda está em curso, né? São quase 550 mil mortos em meio a escândalos de corrupção, né? A gente está vendo aí a CPI do Covid, um alto índice de desemprego, um projeto assim, de empobrecimento da população, com uma redução do auxílio emergencial, uma redução drástica nos investimentos sociais. Então, não tentar tirar Bolsonaro agora seria aumentar ainda mais o genocídio que está em curso deste governo. Então é importante a gente tentar tirar Bolsonaro agora, é importante seguir mobilizando as massas, seguir mobilizando os setores de esquerda, também as centrais sindicais, né, para criar de repente uma greve geral unificando todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então isso é uma tarefa urgente, isso não é uma tarefa para 2022, isso não é uma tarefa de 15 dias de vira-voto, a tarefa de trabalho de base, de organização das massas, é uma tarefa de agora, para derrubar Bolsonaro agora. Agora, pensando do ponto de vista das eleições, a gente sabe que um nome mais forte para estar batendo de frente com Bolsonaro nas urnas é Lula. Então, todas as pesquisas indicam isso, né? Não sou eu que estou dizendo, provavelmente vai ser a opção mais viável que a gente vai ter contra o bolsonarismo, né? Sobretudo, centralizando todas as forças no segundo turno. E tudo isso, né, precisa ser discutido, inclusive o projeto, né, de Lula, para ser um projeto que represente as massas, represente o poder popular, represente a esquerda, né, que a frente seja uma frente, sobretudo de esquerda, né, para defender os interesses da população e, sobretudo, a gente tem que pensar, sim, em 2022. 2022 está muito perto, mas a gente tem que pensar no futuro e atuar no presente. E por isso, atuar no presente é se unir aos esforços, né, de todos os grupos que estão organizando as manifestações agora, em 2021, ano que as pessoas ainda estão morrendo por causa de um governo genocida que precisa ser derrubado urgentemente. A gente está há pouco mais de um ano das novas eleições presidenciais, Marcel.
Hoje, qual a sua perspectiva em relação à disputa? Eleição é momento de fazer balanço, né? De definir parâmetros, de encontrar aqueles eixos que podem ser levados em conta na melhoria das condições de vida, né? Na melhoria das condições do país. Uma eleição para presidente da República, o presidente Bolsonaro e seu governo vai ter que prestar contas à sociedade do que foi feito nesse período e do que foi feito para atender aquilo que eles se propunham, né? Então, não dá mais para ficar num novo processo eleitoral em que ele é candidato à reeleição e ganhou a eleição lá atrás dizendo que não seria candidato à reeleição. Não dá mais para ficar falando da liberação de armas, homofobia, atacar negros, atacar as mulheres, atacar o PT. Não dá mais para dizer isso. Ele vai precisar dizer o que o governo dele propôs e o que o governo dele executou. E esse balanço vai ser difícil para ele, né? Não enfrentaram a corrupção, pelo contrário, colocaram a Procuradoria-Geral da República debaixo do braço, aparelharam o Ministério Público, desmontaram o Ministério da Justiça e sua capacidade de apuração e investigação a partir da Polícia Federal. Eles também aparelharam a Polícia Federal, mudaram os comandos nos espaços que estavam sendo investigados e chegando às pessoas próximas ao presidente da República, seus filhos e seus amigos, né? Eles não enfrentaram a corrupção e as ilegalidades, que era algo muito dito, né? muito anunciado por eles. Também não fizeram o Brasil retomar um protagonismo econômico. Pelo contrário, o Brasil se aprofunda numa crise que, infelizmente, não se encontra caminhos no governo. E o governo entrega como resultado mais desemprego batendo recorde, menos investimento nas políticas sociais, em saúde, em educação, em formação de mão de obra, qualificação, né? E estímulo para a indústria, para gerar emprego, né? O Brasil diminui as condições de vida, a qualidade de vida das pessoas, piora a qualidade de vida das pessoas, aumenta o preço do alimento, o preço do gás, o preço da gasolina, piora, né, as condições de vida de todo mundo. Isso vai precisar ser dito. De alguma forma, isso vai precisar ser dito, ser prestado conta. Também uma outra pauta importante do governo era o enfrentamento à violência. A violência no Brasil aumentou, né? Alguns dados apontam que timidamente diminui os índices de assassinatos, por exemplo, mas a realidade de violência aumenta. As mulheres assassinadas dentro de casa, o aumento da liberação de armas aumentou também os crimes por motivos banais, a violência aumentou, porque a desigualdade se aprofundou, porque os ricos ficaram mais ricos e os pobres pioraram as suas condições de vida, né, estão largados. E a realidade da violência ainda é um grande problema, um grave problema, porque a relação umbilical, política, do governo e seus aliados com as milícias é algo que está chegando no Brasil inteiro. Então, é muito grave a situação da violência e o governo, ao invés de enfrentar, o governo aprofunda com as suas relações obscuras e que eles impedem qualquer tipo de investigação com as milícias no estado do Rio, mas também em outros estados do Brasil, que a gente vê as consequências, infelizmente, dessa realidade. Então, a perspectiva é que vai ser uma eleição de comparação de um Brasil que as pessoas se sentiam com potenciais, com esperança, com expectativas de melhorar de vida, de conseguir emprego, de conseguir comprar uma casa, de conseguir consumir determinados bens, né, e produtos que as pessoas sonhavam, né, de conseguir viajar, de conseguir estudar nas universidades públicas, né, de conseguir ver os investimentos dos royalties, por exemplo, para a saúde e para a educação. Isso vai ser comparado com o que está sendo entregue agora, né? O que está sendo entregue agora é a Petrobras sendo desmontada por conta do lucro dos acionistas internacionais, vendo o Brasil piorando as suas condições de esperança, de expectativa, né? Economicamente deixou de ser um país relevante para o mundo da forma que era, né? Então, essa comparação vai ser feita de um Brasil que as pessoas viveram há bem pouco tempo e que esperam que se aproxime novamente de uma realidade parecida ou melhor, e de um Brasil que prometeu muito, mas entregou o contrário
do que prometeu. Como você vê a relação de Bolsonaro com as instituições em um eventual segundo mandato, Leopoldo? Eu acredito que o Bolsonaro, caso ganhe um eventual segundo mandato, ele vai acirrar o regime que estamos hoje. Então veja, se você observar, nós já não estamos numa normalidade democrática. Existe um presidente que frequentemente, quase que diariamente, ele reitera ataques a todas as instituições democráticas do nosso país. E se ele for reeleito, isso vai significar um passaporte, né, de liberação para a perseguição que ele vem fazendo, que ele vem, inclusive, institucionalizando, né, que ele vem querendo, inclusive, institucionalizar, visto que foi em seu governo, inclusive, que a gente veio aí com o projeto do Moro, que retirava diversos direitos processuais no direito processual penal, visto que é também em seu governo que as universidades sofrem intervenções nas suas reitorias, por mero interesse político, por mera perseguição política. Então eu acredito que com uma reeleição do seu governo, o que vai acontecer, na verdade, nem é uma destruição das instituições, mas um aparelhamento do que é atualmente as instituições, e aí sim, um grande aprofundamento no fascismo, né? No fim mesmo da democracia. Então é extremamente preocupante. Eu acho que quando a gente for pensar, nós que somos do campo da esquerda, quando a gente for pensar nessa campanha, a gente tem que ser muito estratégico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que está em jogo, na verdade, é a continuidade do projeto do Pacto Social Constitucional de 88 ou a sua total aniquilação, né? E o aprofundamento de um regime totalmente fascista, militarizado e de interesse de classe, né, de defesa da elite e macabro, de perseguição à ciência, de perseguição às liberdades individuais, de imposição de uma fé única, de uma doutrina cristã neopentecostal conservadora. Então, assim, é assombroso, é muito perigoso. Como que você avalia a instalação da CPI da Covid, Juliana? Bolsonaro se elege com um discurso falso moralista e também falso religioso, e ele se apresenta como antipolítico, antissistema, anticorrupção, né? Apesar de todos os anos e todos os mandatos que ele teve. E a CPI é importante para escancarar todos os crimes de Bolsonaro, todos os crimes desde o início da sua gestão, antes da sua gestão, né, e especialmente na pandemia, né, que é o que trata da CPI da Covid. Então, a gente tem que lembrar que Bolsonaro ele não aderiu, né, a cuidados sanitários elementares, não propagandizou a utilização de máscaras, né, o isolamento social. Muito contrário, ele ironizou as medidas que são indicadas como as mais eficientes para combater o coronavírus. Ele dedicou recursos públicos a medicamentos sem eficácia comprovada, a protocolos sem eficácia comprovada. Ele também promoveu aglomerações, e aglomerações, inclusive, afrontosas à própria Constituição. Foi, assim, muito perigoso, não só pelo teor das manifestações, das aglomerações, mas também pelo exemplo que ele dava a toda a população de aparecer muitas vezes sem máscara, diante de uma multidão de pessoas aglomerada, sem uma mínima preocupação de distanciamento social, como as manifestações contra Bolsonaro estão tendo, né? Distanciamento, máscara, álcool em gel, e não foi o que aconteceu nas aglomerações promovidas e organizadas por Bolsonaro, né? Fora isso, ele também promoveu sabotagem de medidas de proteção aos próprios povos originários. Tivemos também o fato dele não responder aos e-mails da Pfizer, né? Durante 6 meses seguidos, né? Uma quantidade enorme de e-mails sem resposta, atrasando, não só em relação à Pfizer, mas em relação a muitas outras vacinas, atrasando muito o programa de vacinação brasileiro. E esse atraso na vacinação no Brasil provocou muitas mortes.
Então ele é genocida sim, porque ele é responsável enquanto presidente da República por ter cometido todos esses sucessivos erros intencionalmente durante toda essa gestão da pandemia, né? Ele é responsável pelas quase 550 mil mortes. E aí, no final de tudo isso, né, dentro da CPI, ainda tem a questão do superfaturamento, né, dos acordos da compra da Covaxin, que foram denunciadas, alertadas pelos irmãos Miranda, mas apesar disso, Bolsonaro não interviu, houve uma celeridade na negociação dessa vacina que nem tinha sido aprovada ainda pela Anvisa, um envolvimento bem estranho de intermediários, pressões em servidores do Ministério da Saúde, um alto preço, né, $15, né, muito mais caro, né, do que as vacinas da Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Então, assim, as irresponsabilidades e os crimes cometidos por Bolsonaro em plena pandemia permitem que, sim, a gente acuse, né, e continue afirmando que Bolsonaro é um genocida. Então, é importante a CPI? É sim, no sentido de dar visibilidade a todos os crimes que Bolsonaro está ocorrendo. Agora, se a CPI vai resultar ou não em algum processo, né, que vai resultar no impeachment do Bolsonaro, isso é uma questão mais complexa, mais complicada, mas é preciso sim, né, que a CPI ocorra, que todos os crimes de Bolsonaro sejam desvendados, divulgados e que a população tenha ciência de tudo isso que está acontecendo. Marcel, até que ponto a CPI da Covid pode impactar nas eleições do ano que vem? Olha, o Brasil está atento à CPI da Covid. Ela vai ter impacto, sim, no resultado da eleição, porque é mais um espaço de investigação, de apuração dos equívocos durante esse ano da pandemia, durante 2020, 2021, que o Brasil perdeu mais de 500 mil de vidas que poderiam ter sido preservadas se o governo tivesse atuado para proteger as pessoas da contaminação, para buscar vacinas de forma ágil e transparente para que as pessoas fossem imunizadas num curto espaço de tempo, né, que tivesse uma estruturação adequada no sistema de saúde para atender as pessoas que precisassem de internação, né, que precisassem de equipamentos, e tem exposto que a postura irresponsável do presidente da República como liderança principal do país e a repercussão disso no restante do governo, no corpo do governo, fazem da CPI um fator relevante no cenário eleitoral do ano que vem também, né? Mas penso que ela não vai se esticar até 2022, é claro, ela daqui 2 meses deve se esgotar com um resultado, né, de relatório final, e a CPI, esse relatório pode, de fato, encaminhar questões importantes que vão ter impactos na eleição. Qual o impacto concreto? O presidente da República não vai poder fugir de debate na sua candidatura de reeleição. Nos debates, nas entrevistas, nos lugares que ele for, ele vai precisar responder muitas das questões que vão estar no relatório da Covid-19, da CPI, que investiga as omissões e irresponsabilidades do governo durante o período da pandemia da Covid-19. Então, ele vai precisar responder que história é essa de atrapalhar a contratualização de diversas vacinas e buscar a relação obscura, escondida, com uma ou outra empresa ou um ou outro atravessador para a compra de vacina, para alguém ganhar dinheiro com isso quando as pessoas estavam morrendo. Isso é uma pergunta que ele vai precisar responder. E ele vai tentar desviar, mas não vai dar na eleição para desviar de tudo que for perguntado. Então a CPI vai ter relevância na eleição, claro que vai, no debate da eleição. Não sei se tem impacto no resultado, da eleição, mas vai ter sim impacto no conteúdo da eleição, né? Não vai ser mais uma eleição em que vai falar que o posto Ipiranga vai dar as soluções econômicas, que vai ter um posto Ipiranga para a saúde, que vai ter um posto Ipiranga para a educação, que vai ter um posto Ipiranga para a justiça. Você viu que todos esses caíram. O Moro, o Mandetta,
o Pazuello, os postos Ipirangas caíram. Só não cai o Guedes porque é quem sustenta o governo, e que o governo não sabe o que fazer, né? Mas o Guedes, claramente, também é um posto Ipiranga que não deu certo, porque a gasolina está mais alta, inclusive no posto Ipiranga. O povo não está conseguindo abastecer o carro com essa política econômica do posto Ipiranga. Então, a CPI da Covid vai ter impacto no conteúdo da eleição, né? Não no resultado da eleição. Isso eu não espero, não, né? Mas no conteúdo da eleição, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E também nas relações, porque muitos aliados dele na eleição de 18, aliados do presidente da República na eleição de 18, muitos que eram bolsonaristas convictos, já começam a dar conta do equívoco, já começam a perceber que não há sustentação política concreta de elementos que comprovem que o Bolsonaro, conduzindo o Brasil no período da pandemia, deixou de evitar que as pessoas quisessem tirar vantagem enquanto tanta gente morria. Então, Bolsonaro fez vista grossa, cometeu crimes de prevaricação, possibilitou crimes de advocacia administrativa, possibilitou outros crimes, né, de tráfico de influência, na aquisição de vacinas, sem falar do restante dos crimes, que são crimes muito graves de comportamentos que levam à morte das pessoas, que estimulam a doença, que propagam a doença, né, que fazem os brasileiros se contaminarem, né, estimulam o contágio. Isso também, na minha avaliação, é um crime contra a vida das pessoas, em especial daquelas pessoas que têm menos informação. E o presidente da República é uma liderança para todos os brasileiros, deveria ser. E quando ele assume uma postura irresponsável, que estimula a doença, que estimula a contaminação e que leva à morte, ele também deve ser responsabilizado por isso. E por isso a gente fala que é um genocídio, porque não foi sem consentimento, não foi sem consciência, não foi um ato inconsciente de alguém que não tem a mínima noção do que está fazendo. Ele tem noção do que está fazendo, agora ele precisa explicar à sociedade qual é o objetivo real de levar tantas pessoas ao adoecimento e à morte. O que faria a Arthur Lira mudar a ideia e dar sequência a um pedido de impeachment, Leopoldo, já que nem as suspeitas de corrupção em torno da vacina parecem convencê-lo? Isso passa pelo arranjo que Bolsonaro tem com o Centrão? Eu acredito que é uma possibilidade muito remota. E a única possibilidade que nós temos é massificar de uma forma tão intensa esses atos que seja impossível ele não fazer a abertura do pedido de impeachment. Eu acho que talvez essa seja uma das únicas formas, né? Porque as outras formas, elas são quase que compactuar com o que está acontecendo. Eu acho que o que está acontecendo ali é um jogo de interesse econômico, né? De interesse de poder, de interesses fisiológicos do que a gente chama de centrão, né, mas que na verdade é uma direita fisiológica, né? Vamos lembrar que este mesmo centro político, mesmo a direita fisiológica, ela foi base governista de todos os governos do nosso país, inclusive do governo Lula, do governo Dilma, e derrubou depois a Dilma, né? Traiu o pacto constitucional para se fazer tudo o que foi feito agora, né? Todas essas retiradas de direito. Mas eu acho que é muito complicado, assim, da gente conseguir fazer o mesmo jogo que Bolsonaro. Porque se nós formos pelo jogo político do Bolsonaro convencer o Arthur Lira, nós teríamos que abrir mão de diversas questões, de diversas pautas. Então, é abrir mão da manutenção de direitos, por exemplo, é abrir mão de uma reforma tributária, por exemplo, que de fato enfrente as grandes questões da desigualdade social do Brasil, da desigualdade da cobrança de imposto, da distribuição de renda, desse imposto que é sobre o consumo e não sobre o lucro das empresas. Enfim, nós teremos que abrir mão disso. E eu acredito que nós não estamos mais neste momento. Eu acredito que nós estamos num momento em que a gente quer exigir algumas coisas. A gente quer partir de um patamar mínimo. Então, o único jeito mesmo é pressionando nas ruas.
entendeu? É atacando eleitoralmente, é falando Arthur Lira. Você não abrindo esse pedido de impeachment, você corre o risco de não se reeleger. Você corre o risco de, no seu estado, perder a próxima eleição. E aí, sem eleição, você não é nada. Eu acho que talvez essa seja a única maneira, do ponto de vista, inclusive, ético nosso, assim. A não ser que a gente queira fazer de uma forma nada democrática, nada cordial, que aí eu tô fora, né, dessas aventuras. E eu acredito que a maior parte da esquerda não queira esse tipo de aventura, assim, absurda, né? Porque eu acho que não tem outro jeito. Ou é ameaçando ele dessa forma política com gente na rua, ou é ameaçando ele de outras formas, que é uma forma que a gente não compactua, mas que eu acho que, inclusive, é a forma que muitas vezes o Bolsonaro atua. De ameaçar de diversas formas, né? Ameaçar com vazação de escândalo, ameaçar com, como ele fez com o Witzel, né? Que acabou impeachmentando o Witzel por falta de apoio político do grupo bolsonarista. Ou ameaçando com cargos políticos, com vantagens políticas, enfim, coisas que, primeiro, nós não temos condições de fazer, e segundo, nós discordamos disso. Então, acho que o método que nós temos hoje é esse. Mas, com certeza, para derrotar o bolsonarismo, a gente vai precisar discutir muito política com essa galera do Centrão. Gente, qual é o Brasil que vocês querem, né? Vocês querem um Brasil que a gente vai ficar eternamente tendo que fazer reajustes de conta, destruindo, delipendiando o patrimônio nacional, para continuar com essas amortizações de juros, para continuar com essa manutenção de uma pequena parcela que ganha e de uma grande população de miseráveis, um grande subdesenvolvimento econômico, científico, estratégico, energético, agora até ambiental, ou nós vamos fazer um plano de recuperação nacional onde vai estar no centro o povo brasileiro, né? Onde nós vamos fazer a redução da desigualdade social com combate ao desmatamento, aos problemas ambientais, com o crescimento de um emprego sustentável, com o crescimento da matriz energética, pensando também nessa transição ecológica, porque é isso, nós precisamos aprofundar. Ou a gente aprofunda, ou o Brasil vai se perder na história desse século. Vai se tornar simplesmente, novamente, mais um quintal das potências imperialistas, né? Ou seja, da Europa, dos Estados Unidos e de outras potências que emergem aí nessa dominação do capitalismo. Juliana, você acredita que há espaço para um processo de impeachment ou é necessário deixar o presidente terminar o mandato? Eu acredito que institucionalmente, hoje, provavelmente não há um espaço instituído, garantido para o impeachment de Jair Bolsonaro. Porque o presidente da Câmara, né, Arthur Lira, é um aliado direto do Bolsonaro. E ele está engavetando todos os pedidos de impeachment, né, inclusive o super pedido, que tem mais de 100 denúncias, 23 crimes de responsabilidade. A gente tem que o antigo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, que a princípio se coloca como neutro ou até como oposição, ele também, por 2 anos, engavetou todos os pedidos de impeachment. Além dessa sua influência sobre o presidente da Câmara, sobre o presidente do Senado, a gente também tem que ver que o Bolsonaro está agindo sempre naquela velha política que ele diz criticar e que ele sempre participou, né, comprando o chamado Centrão. Então, ele criou um orçamento paralelo, né, chama-se de Bolsolão, no final de 2020, criou emendas de cerca de 3 bilhões, né, para conseguir apoio do Centrão no Congresso Nacional. Ele fez mudança nas leis de diretrizes orçamentárias, e aí foi criada a emenda do relator, né, que é um orçamento secreto, que permite o aumento de repasses, né, a políticos para redutos eleitorais paralelos, sem nenhum critério, sem nenhuma transparência. A gente sabe que essa verba ela pode ser usada e com certeza será usada, principalmente no ano que vem, que é um ano eleitoral. Então, todo o movimento de Bolsonaro em direção do Centrão e do Centrão em direção ao Bolsonaro faz a gente crer que institucionalmente dificilmente vai haver um processo de impeachment de Bolsonaro se não houver uma forte pressão nas ruas, se as ruas não se unirem, né, se for depender unicamente do Arthur Lira, dificilmente a gente vai ter esse impeachment não vai sair. Então é preciso que a pressão política
que esse espaço que ainda não há, né, para o impeachment, ele seja construído nas ruas, e ele está sendo construído, e ele precisa ser fortalecido, sobretudo pelas centrais sindicais, sobretudo pela tentativa de ampliar, né, a participação das massas na construção e na participação dos atos. Então, o caminho não pode ser só pelas vias institucionais, tem que ser pelas vias da pressão política, pelas vias das ruas, pelas vias da visibilidade, né, a todos os crimes que Jair Bolsonaro está cometendo, para que o desgaste seja forte o suficiente para que nenhum deputado tenha a ousadia de permanecer apoiando ele, né, quando toda a população, quando as ruas estiverem denunciando seus crimes. Então é preciso que a pressão política seja suficiente para reverter todo esse apoio que Bolsonaro já tem, né, na Câmara, no Senado, né, com todo o centrão, que é a base de governo do Bolsonaro. Sinceramente, Marcel, você acredita que um dos mais de 120 pedidos de impeachment do Bolsonaro vai ter sequência? Então, os mais de 120 pedidos de impeachment, eles precisam da aceitação do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que já declarou que não vê elementos para aceitação de nenhum deles, para encaminhar nenhum deles, né? O Arthur Lira, todo mundo sabe, foi eleito presidente da Câmara pela movimentação do governo Bolsonaro, né, para que ele fosse eleito. E é um aliado do presidente da República, né? Ele está ali a serviço do governo federal, a serviço do governo Bolsonaro. Então é muito difícil que ele tome essa posição, mas esse fato teve um calor maior essa semana por conta do desentendimento público, na verdade, do desrespeito do presidente da República contra o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, o deputado do Amazonas, que presidiu a sessão que votou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estava incluído ali o fundão eleitoral que triplicou de valor, né, que foi para quase 7 bilhões de reais. E ele, quando desrespeita publicamente esse deputado, que era um aliado recente, ele gera como reação a fala pública, né, a postura do deputado Marcelo Ramos de solicitar cópia dos processos de impeachment para ele fazer uma análise política. Caso haja a ausência do Arthur Lira, peça licença por alguma função que ele tenha que executar fora do país ou numa outra situação, e que interinamente o Marcelo Ramos assuma o cargo, a função de presidente, ele já sinalizou que aceitaria um desses pedidos. Mas eu não acredito, né? Eu não acredito que a Câmara dos Deputados, mesmo com o prosseguimento de algum pedido de impeachment, que a Câmara dos Deputados, com aquela composição, e aí vale sempre registrar, a composição da Câmara dos Deputados, ela é resultado daquela avalanche bolsonarista, daquela onda bolsonarista, de gente desqualificada, violenta, que não consegue, de maneira efetiva, pensar o país, discutir o país, debater política num nível que o Congresso Nacional exige. E eles têm como pano de fundo da sua atuação política, né, o ódio, a violência, a discriminação contra o diferente, as falas de resultados fáceis e rápidos para problemas complexos, que a gente sabe que não é assim. E, principalmente, né, uma turma que acredita na história da Terra plana, mas uma turma que continua bolsonarista, que continua ali num projeto político que se transformou meramente em projeto eleitoral, mas que repercute em projetos econômicos e sociais que não estão interessados em avaliar a gravidade que é o governo Bolsonaro, que não estão interessados em avaliar os crimes que Bolsonaro cometeu e tocar isso para frente. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Eu penso que a derrota, de fato, do Bolsonaro e do bolsonarismo, ela precisa chegar nas eleições, em que as pessoas vão avaliar não mais o que o bolsonarismo se acostumou a atacar, né? Eles não vão mais avaliar essas coisas, eles vão avaliar como que a vida está, né? Vão avaliar o preço do arroz vai derrotar Bolsonaro mais do que o enfrentamento que ele faz a quem tem
uma relação afetiva diferente do que é tradição ou do que é interessante para ele e para os seus aliados, né? Então, o preço do gás de cozinha vai derrotar Bolsonaro mais do que o seu denuncismo da boca para fora da corrupção de governos e partidos anteriores e tudo mais. Bem, então, eu penso que o processo de impeachment não avança, é a minha percepção, e eu acredito que Bolsonaro precisa ser derrotado nas ruas ou nas urnas, né? Mas ele precisa ser derrotado, ele e o bolsonarismo. Bolsonaro está em marcha com seu projeto de voto impresso e de deslegitimação do sistema eleitoral brasileiro, num claro choque com o Tribunal Superior Eleitoral. Leopoldo, o que esperar dessa investida? Eu acho que ele tem utilizado a estratégia que foi bem utilizada pelo Trump, que a gente tem conceituado das universidades, nos estudos a respeito desse assunto, de guerra híbrida, que é uma guerra de convencimento das pessoas, não a partir de fato de armas, mas a partir dessa disputa de narrativas, e aí com o uso de fake news, com o uso de disparo em massa, com o uso de ferramentas que fazem manipulação das redes sociais, né, a fim de gerar esse efeito psicológico de que está acontecendo uma fraude no Brasil. Eu acredito que ele tem feito isso, principalmente porque ele tem certeza de que no momento ele perderia a eleição, então ele tenta criar uma narrativa que, se perder, foi golpe, né? Foi fraude. E aí é muito preocupante. Eu acho que este é um fato extremamente preocupante, porque se ele consegue radicalizar aquele 20, 15% ali do eleitorado que é extremamente fiel aos seus ideais e ao que ele diz, isso pode gerar um clima de instabilidade política e de violência no país muito grande. Veja só o que o Trump conseguiu fazer radicalizando uma pequena massa de pessoas. Então, pode criar violência, pode criar grave instabilidade, pode criar narrativas políticas totalmente distorcidas da realidade e que eu acredito, nem é que pode ter, não, eu acredito que nós vamos vivenciar os efeitos do bolsonarismo, dessa narrativa distorcida da realidade, ainda por alguns anos. Eu espero que isso se resolva logo, mas nós vamos vivenciar isso por alguns anos ainda. Porque determinados setores da sociedade estão extremamente mergulhados nessa perspectiva e nessas narrativas que o Bolsonaro faz, nessa guerra híbrida que ele faz, estão totalmente atingidos por isso. Por exemplo, acredito que a maioria do pessoal do Exército, eu acho que isso ficou nítido agora, quando as Forças Armadas escrevem uma carta totalmente distorcida a respeito da declaração do Omar Aziz, o pessoal das polícias militares, e aí a gente vem observando essa crescente perseguição a militantes de esquerda, né? A gente pode dar uns exemplos. O cara de Belo Horizonte que foi preso em seu apartamento, acusado de ter tacado ovos numa manifestação pró-Bolsonaro, sem prova nenhuma, sem vídeo nenhum, com apenas uma testemunha dizendo. Absurdo. O professor que foi preso no Goiás por estar com o carro adesivado escrito "Fora Bolsonaro genocida", preso por um policial militar também. O protesto lá no Pernambuco, se eu não me engano, né, por favor me corrijam aí, em que um senhor que estava próximo ao ato levou tiros de bala de borracha e perdeu a visão. E por aí vai, né? O nosso querido companheiro lá em Brasília, que foi preso por estar segurando uma faixa escrito "Bolsonaro genocida" e sofreu tortura na prisão por ser petista, por estar contra o Bolsonaro, e teve que escutar barbaridades, e teve que tomar banho frio, e teve que tomar surra de toalha molhada, coisas que nós escutávamos nas nossas aulas, a minha geração, né, no caso, nas nossas aulas de história, né? Gente, olha, acontecia isso na ditadura. Então, o que nós estamos vivendo já mostra isso, que o problema já está grave. E que é este acirramento desta guerra híbrida do Bolsonaro, de narrativas, de que, olha, tem uma fraude, o TSE está corrompido, está cheio de petistas, está cheio de esquerdistas, e nós sabemos muito bem que não era. Toda essa narrativa já está tendo efeitos, e eu acredito que
estes efeitos vão se aprofundar até o ano que vem e podem ser e vão ser profundos e difíceis de enfrentar. O próximo governo que entrar, seja ele o governo Lula, eu acredito que vai ser um governo do Lula, ele vai ter que ter um grande plano, tanto para desmantelar essa rede mafiosa que se criou, para efetuar essa guerra híbrida, porque para efetuar essa guerra híbrida a gente sabe que funciona um gabinete paralelo de comunicação, que faz produção de fake news, que faz disparo em massa. Então a gente vai precisar tanto fazer essa destruição dessa máfia, dessa milícia digital, quanto fazer uma extrema e profunda disputa de Brasil, né? De qual é o Brasil que nós queremos para o futuro. Uma disputa ideológica. E aí isso passa por muitas questões, desde regulamentação dos meios de comunicação, a democratização do acesso aos meios de comunicação, a mídia digital, a mídia televisiva, a mídia jornalística, até ao próprio enfrentamento da desigualdade social, né? Mas, sendo bem objetivo, eu acho que sim, esses efeitos dessa grande guerra híbrida serão profundos e vão perpetuar para além do próprio governo Bolsonaro. Para fechar, Juliana, as manifestações ocorridas pelo Fora Bolsonaro podem influenciar o cenário político do país? As crescentes manifestações estão acontecendo no Brasil inteiro, nos grandes municípios, nos pequenos municípios, que também estão acontecendo aqui em Campos dos Goytacazes. Elas podem, e elas devem influenciar o cenário político do país pelos próximos anos, devem influenciar o cenário político do Brasil agora, na luta pelo impeachment, e também, caso não haja um impeachment, essas manifestações têm um papel importante de desgastar muito essa figura do Bolsonaro, para que, caso não haja o impeachment nesse momento, essas manifestações possam pautar as eleições de 2022. E quando a gente fala de pautar as eleições de 2022, não é só no desgaste do Bolsonaro, mas também pautar quais são as demandas da classe trabalhadora do país, quais são as demandas das mulheres que estão indo no ato, dos LGBTQIA+, da população negra, dos indígenas, dos trabalhadores em geral. O que todas essas pessoas que estão construindo fora Bolsonaro, no país inteiro, elas querem, Então a gente tem que lutar acima de ter uma pessoa que tire Bolsonaro do poder, acima de um nome, tem que lutar por uma pauta que unifique, a classe trabalhadora no Brasil, Uma pauta pela luta de um Brasil mais democrático, soberano, com garantia de direitos básicos que têm sido cada vez mais arrancados da população, como o direito à moradia, Por exemplo, em Campos, a gente está, ao mesmo tempo, com uma ocupação urbana gigante, com mais de 2.000 pessoas, que é a ocupação Novo Horizonte, e também com um acampamento do MST, que é o acampamento Cícero Guedes, Então as pessoas querem moradia, as pessoas querem terra, As pessoas querem educação, saúde, emprego, direitos humanos, e tudo isso também é importante para a gente garantir que esses direitos sociais sejam garantidos à população, alguns resgatados e outros criados, para a população. É importante pautar o fim da emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, que congela os investimentos sociais, que são tão importantes para a reconstrução do país e para dar dignidade, dar emprego, renda, dar os direitos mais importantes para toda a classe trabalhadora. Então é preciso derrubar a emenda constitucional 95, é preciso impedir a reforma administrativa que está em curso e também todas as reformas que já ocorreram. É preciso que a gente retome essas pautas e derrube todos os retrocessos que têm acontecido, especialmente depois do golpe. E essas plenárias, esses espaços do Fora Bolsonaro, tem que ser os espaços também de construção desse tipo de pauta, porque não adianta pautar quem vai ser o candidato que vai nos representar se esse candidato também não levar a pauta da classe trabalhadora.
E essa pauta da classe trabalhadora deve ser construída em conjunto. É isso que a gente defende, né? Acima do nome, né? Que a classe trabalhadora possa construir a sua pauta, né? E que essa pauta seja defendida, seja divulgada nas plenárias e nas manifestações fora Bolsonaro. Porque caso o impeachment não ocorra agora, e essa é a nossa luta, para que o impeachment ocorra agora, para que as mortes cessem nesse momento, esse projeto, o projeto da classe trabalhadora, o projeto de poder popular, é que deve pautar as eleições de 2022. Não os acordos rebaixados com o Centrão, não os acordos rebaixados com a burguesia, mas sim as pautas da classe trabalhadora. Agora, para fechar, Marcel, as manifestações de rua ganham cada vez mais adesão. A pressão popular pode tirar Bolsonaro e o bolsonarismo do poder? A gente chega às pessoas nas ruas, né? As manifestações nas ruas. As pessoas estão enfrentando a gravidade do vírus porque perceberam que o governo Bolsonaro é muito mais grave, né? É tão grave quanto. Olha que caos que nós vivemos, né? Uma pandemia agressiva, violenta, terrível, né? Que já matou tanta gente, continua matando, né? Os últimos dados dão conta de 1.200 mortes diárias. E o povo que se organiza, os movimentos sociais, os sindicatos, os estudantes, indo às ruas para denunciar os absurdos na condução da pandemia, mas o caos que virou o Brasil. E essa pressão da população, né, essa pressão nas ruas, esse enfrentamento que os movimentos estão com a coragem e com a ousadia de fazer, essa pressão popular, ela pode sim tirar Bolsonaro e o bolsonarismo do poder, né, cada vez mais adesão, as pesquisas eleitorais dão conta disso, né? Eu só entendo que essa pressão toda, que precisa continuar permanente, precisa ser cotidiana, né? Ela merece todo o cuidado, toda a atenção e toda a proteção das pessoas. Então, continuar nas manifestações, tem que ter máscara, tem que ter álcool em gel, tem que ter distanciamento para todo mundo, né? Tem que respeitar as pessoas que morreram por conta da doença, respeitar as que estão adoecendo também ainda, né? E que estão nos hospitais, entender que não acabou a pandemia, não acabou a transmissão da Covid-19, mas é necessário disputar as pessoas que tiveram que voltar para o trabalho, tiveram que voltar para as ruas, que foram jogadas nos transportes públicos lotados, que foram jogadas nos espaços insalubres de várias repartições, de vários espaços de trabalho. Então, tem que disputar essas pessoas para explicar para elas que o que está acontecendo no Brasil é inaceitável e que o governo Bolsonaro, além de truculento, violento, incapaz, incompetente, sem projeto de país, é um governo que empurrou as pessoas para um debate irresponsável entre economia e vida e que empurrou as pessoas para contaminação e morte. Então, essas manifestações nas ruas podem sim resgatar nas pessoas um sentimento de indignação que tão recente nós vimos e que aconteceram quando os índices no Brasil eram algo assim, invejados pelo mundo inteiro. O Brasil tinha índices de emprego e desemprego como a Suécia, a Dinamarca, né? Eram índices de pleno emprego. E agora a gente bate recorde de desemprego. E é sempre bom falar dessa infeliz realidade do desemprego, porque é algo que diz respeito à vida de todo mundo, né? E é sempre necessário dizer que as pessoas voltando a passar fome, a violência explode. Bom dizer que a estrutura da educação pública no Brasil, que na pandemia deveria ter dado um salto, o governo estacionou as suas ações e agora o presidente da República vetou a compra de equipamentos eletrônicos para professores e para estudantes, né? E isso vem tendo efeito cascata nos estados e nos municípios. Então, conseguiram, em 3 anos, piorar ainda mais o que a gente precisava avançar no país, que era a educação, que era a estrutura de saúde pública, que era a economia, que era retomar o emprego, que era enfrentar os problemas estruturais que nós temos de desvios éticos e de condutas, efetivamente
para devolver as nossas riquezas para o nosso povo como resultado prático direitos sociais, direitos econômicos, qualidade de vida. Então, estar nas ruas é disputar a consciência das pessoas, porque para a gente voltar a ter um país melhor, para a gente voltar a ter um país que nos dê esperança, expectativa de melhoria de condições de vida e nos garanta a alegria de ser brasileiro, né? Orgulho de ser brasileiro. Mas eu tenho certeza que a mobilização aliada às comparações do que era o país, de como está o país e de como ele poderia ser, isso vai sim derrotar o Bolsonaro, isso vai sim tirar o bolsonarismo do poder, e isso, se não for nas ruas, eu tenho certeza que vai ser nas urnas, porque as pesquisas eleitorais já dão conta de que o ex-presidente Lula ganharia, inclusive, no primeiro turno. Então, eu penso que é isso, é rejeitar a barbárie, a incompetência, né, e ter a esperança do Brasil voltar a ser feliz de novo. Então, eu agradeço muito por terem permitido esse diálogo aqui com vocês e espero que, em breve, a gente volte a conversar com alegrias, né, com resultados positivos, com conquistas, com melhoria nas condições de trabalho, nas condições de vida, nas condições de cada um de nós, né, de nós, das nossas famílias, enfim. Um grande abraço para vocês, da Rádio NF, e contem comigo sempre. Para você, Leopoldo, as manifestações que estão acontecendo contra o governo Bolsonaro representam uma consciência de classe? Bom, eu acredito que as manifestações, elas refletem, sim, um amadurecimento da consciência de classe no Brasil. Por mais que, assim, a gente ainda esteja vivendo um momento muito tenebroso e profundo, do ponto de vista das consciências de classe, existe uma grande parcela da população brasileira que já tomou consciência disso e que vivenciou, veja, nós vivenciamos desde 2013 um processo muito grande de presença nas ruas, né? Eu acho que é até difícil assim da gente conseguir conceituar ainda o que foi 2013, porque está muito próximo de nós, então tudo que a gente fala ainda é muito carregado de passionismo, mas é observável já de que desde 2013 a gente vive um momento diferenciado, né? Um momento de ocupação das ruas. E eu acredito que desde 2013 a esquerda e aí a população brasileira, ela conseguiu sim ganhar mais essa consciência política. Principalmente depois da gente vivenciar o golpe. Eu estava inclusive conversando com um amigo, né, que não é organizado, que não é filiado a partido, mas que gosta muito da discussão política. E aí ele estava me dizendo assim, de que como que ele não se importava muito com a discussão política até a época do golpe, como que ele ficou extremamente preocupado com política depois do golpe. Então eu acho que esse golpe, ele foi uma ruptura, né? O impeachment sem crime de responsabilidade, ele foi uma ruptura. E muita gente que era progressista, que tinha um pensamento mais progressista, que acreditava nisso, né, no desenvolvimento científico do Brasil, de que o caminho era a partir disso, da diminuição da desigualdade, da transição ecológica. Essas pessoas, depois do golpe, elas entenderam o que estava acontecendo, né? Elas entenderam a grande sacada. E, inclusive, isso se reflete na literatura. Então, veja, você tem, depois do golpe, a produção de livros como o do Gessé Souza, que é A Elite do Atraso, que agora se chama, a nova edição é Da Escravidão ao Bolsonaro, demonstrando isso, de como que essa luta de classes, né, está destruindo os direitos do povo brasileiro, de como que a população, né, as classes, as diversas classes, inclusive principalmente a classe média, ela foi utilizada tanto no golpe de 2016 quanto no impeachment do Collor, quanto inclusive no processo de redemocratização. Então eu acredito que o nível de consciência de classe, a possibilidade de se aprofundar nessa consciência, ela aumentou muito. E nós estamos mais conscientes. Hoje em dia nós temos plena consciência de que um governo de coalizão não nos basta, né? De que a gente vai precisar de fazer uma coisa mais profunda. Né, de que a gente vai precisar de fazer uma disputa mais profunda, que não basta simplesmente agora a gente fazer um Bolsa Família para reduzir a desigualdade.
né? A gente vai precisar mexer onde dói, a gente vai precisar fazer uma reforma tributária decente, a gente vai precisar dinamizar a economia, a gente vai precisar aumentar o acesso à universidade pública como nunca antes visto, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores, na época do Partido dos Trabalhadores. Então eu acredito que a consciência política, ela aumentou, mas não só por agora, não só por conta deste momento agora da pandemia e tal, e do Bolsonaro. Algumas pessoas estão, talvez, acordando agora, né? Porque a gente falava assim, olha, gente, esse é um governo da necropolítica, é um governo que gera morte. E aí as pessoas ficavam achando que nós estávamos falando por força de expressão, por hipérbole, né? Por mera figura de linguagem. Mas nós estávamos falando sério, né? Nós estamos vendo agora. Mais de 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o Brasil tivesse seguido o mesmo padrão do resto do mundo. Ou seja, se o Brasil tivesse falado, gente, usa máscara, gente, nós estamos distribuindo máscara, gente, faça um distanciamento social, fique em casa, o governo vai arrumar um auxílio, não se preocupem, mas nem isso nós fizemos. E este é um governo que é assim em todas as áreas, Então, de uma certa forma, as pessoas estão sim se sensibilizando agora, porque não existe hoje no Brasil uma só pessoa que não conheça alguém que morreu de Covid-19. Quando a gente está falando de mais de 2.000 mortes por dia, imagina se fosse uma guerra e a gente falasse assim, olha gente, aconteceu um bombardeio hoje e morreu 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Esse é o efeito psicológico. Então, acho que esse efeito psicológico social, ele ajuda, sim, algumas pessoas a se tocarem de que, olha, de fato, nós estávamos tratando de um governo genocida, de um governo que trabalha pela morte das pessoas, que acha que alguns devem, de fato, morrer. E aí essas pessoas vão se tocando de que todo esse projeto é um projeto de interesse de classe e perverso, muito perverso, aos níveis das coisas que nós enfrentamos aqui durante o colonialismo. E é por isso que a gente chama, inclusive, de necropolítica. Porque no colonialismo a gente enfrentou isso, né? Dizimação dos povos indígenas, africanos. E o que a gente vive hoje não é nada mais do que isso. Morre-se mais indígenas, morre-se mais pessoas pretas, né? Os descendentes desses africanos. Morre-se mais pobres. Então isso vai ficando mais claro para as pessoas. Vai ficando mais claro a conotação de disputa de classe que se tem por trás de uma política que gera morte. Bom, gente, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais. Tchau, tchau, Álvaro. Valeu, Juliana. Um abraço, gente.